Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que boa madrugada não, né? Mas eu espero que todos estejam bem e, enfim, que vocês tenham tido uma ótima semana. Que é claro, vocês tenham assistido às aulas anteriores, né? Por que eu tô falando isso? Até então eu não tinha falado que vocês tenham assistido às aulas anteriores, mas para que vocês entendam as próximas aulas, as aulas anteriores assistidas, gente. Tá com muita dor no meu coração que eu tenho que falar isso pra vocês. Por quê? Porque tudo que a gente passou nas aulas anteriores acabou sendo uma base para continuidade. Então é um complemento. Eu preciso que vocês tenham entendido o conteúdo anterior para que vocês compreendam que ainda está por vir, tá? Ih, eu não tô olhando pra câmera, costume. Né? Para que vocês entendam o que ainda está por vir. Então, por favor, quem não assistiu, assista, tá? No mais, tique nervoso. Eu espero que vocês realmente estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Estamos indo pra nossa quinta aula, né? Não tá sendo fácil esse negócio de ficar fechado praticamente. Andar de máscara é muito desagradável, como todos sabemos. Não é muito legal, não. Abafa e quem usa óculos fica aquela coisa de louco. Mas, com tudo isso passando, é claro, voltaremos à nossa rotina. E eu matarei a saudade que eu tô de vocês. Que gente da sala de aula, que saudade de vocês. Nós estivemos no colégio e, sério, sem vocês falta alguma coisa, né? Falta a essência. E é muito estranho falar isso pra vocês sem estar olhando pra vocês, porque eu entrei na escola e já comecei a lembrar do rostinho de cada um, assim, quando eu passava pelo corredor e via vocês quando eu chegava na escola. Então, realmente, eu não vejo a hora que isso tudo passe pra que essa cena volte, né? E eu os vejo novamente, tá? Boa aula, bons estudos. Um abração pra todos. Prestem atenção. Não esqueçam, por favor. Eu preciso que vocês tenham assistido as aulas anteriores e que vocês tenham entendido as aulas anteriores para que daqui para frente as coisas consigam ter um progresso bom, tá? Até porque uma coisa complementa a outra. Então, boa aula, meu povo. Foco muito necessário e realmente agora eu dou uma ênfase maior pro. Se vocês não entenderem, me perguntem, tá? Eu preciso que vocês me perguntem tudo que vocês não entenderem, porque senão vai ficar mais complicado. Até a próxima, povo, e até a nossa sexta aula, né? Enfim, um abração para todos e prestem atenção, foco de 97. Tá? Então, boa aula, gente. Bom dia. Então, gente, população brasileira, né? Ou as características, ou alguns detalhes, ou algo do gênero. A população brasileira ela pode crescer por meio da imigração, certo? Ou da taxa de natalidade. Por um lado, ela pode diminuir devido à imigração e à taxa de mortalidade. Então, um enorme crescimento de uma população deve-se principalmente à diminuição da taxa de mortalidade. Isso ocorre graças aos progressos médicos e sanitários que prolongam o tempo de vida do homem. Tais progressos tecnológicos resultam em um rápido crescimento da população brasileira. Poucos países tiveram um crescimento populacional tão grande e rápido quanto o Brasil no século XX. No período abrangendo 1900 até o ano 2000, o Brasil apresentou o maior percentual de crescimento populacional no mundo. Contudo, é claro, nas últimas décadas essa tendência mudou. Houve no país uma queda no ritmo do crescimento da população, porque as mulheres passaram a ter menos filhos. Isso nós conversamos bastante em sala de aula.
Então, atualmente, o Brasil é considerado um país em transição demográfica. Ele está passando de um país jovem para um país maduro. Ah, que evolução, hein? Então, em 2013, a taxa de natalidade era de 1,77 filhos por mulher. Filho por mulher, né? Já que está só com um. Esse número é menor do que o mínimo necessário para repor a população, que é o mínimo de 2 filhos por mulher. A tendência é que a taxa de natalidade caia ainda mais. Segundo as projeções do IBGE, a população brasileira vai começar a reduzir a partir de 2042. Então a gente já começa a pensar nas partes possíveis negativas, né? Se a gente parar para pensar assim, nossa, a redução do crescimento da população, né? Mas vamos continuar. Então, o que vai acontecer? A redução da população, né, a redução populacional, ela enfraquece a economia de um país. Significa menos pessoas com idade para trabalhar e pagar impostos. Isso lembra vocês a questão da Europa no 9º ano de vocês. Então, a redução da força de trabalho pode resultar na queda da produção econômica, levando a uma queda no PIB. Redução populacional significa menos pessoas trabalhando e produzindo, mas o mesmo número de pessoas vem recebendo a Previdência Social. Em 2020, com uma população de aproximadamente 210, 211 milhões de pessoas, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, né? Só perdendo para a China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. E como vocês podem olhar aqui, eu coloquei 2 pirâmides etárias do Brasil. Uma de 2020 e uma projeção para 2050. Será que não lembra um pouquinho a questão dos países desenvolvidos? Opa, será que o Brasil será um país desenvolvido em 2050? Isso vocês vão viver. Eu não sei se eu estarei vivo até lá, mas vocês vão viver. E aí, gente? Olhem a diferença da base, certo? Olhem o desenvolvimento da pirâmide e o topo. Isso, claro, vai lembrar a pirâmide etária do continente europeu. Vamos colocar a Europa já um todo, não vou ficar citando o país, né? Mas vai lembrar do continente europeu, porque o que acontece? A gente sabe que o continente europeu, eles têm algum certo declínio com relação à mão de obra. E aí as pessoas vão de outros países para lá para trabalhar, e alguns países, é claro, incentivam isso, porque eles podem entrar num colapso com relação à previdência. Isso mexe com o PIB do país, isso mexe com o financeiro do país, mexe com a estrutura, mexe com o todo. E é aí que mora o perigo. Então, o que acontece com relação a essa pirâmide? Se nós pararmos para pensar na projeção de 2050, nós temos que pensar que o país precisa estar muito bem estruturado financeiramente para isso. Então, lembrem daquela aula, o Brasil é um país muito populoso, porém ainda pouco povoado. Tem espaço pra caramba, só que, é claro, nem todo esse espaço pode ser povoado. Então, são situações que fazem a gente pensar, nossa, então o que vai ser? Ou então, quanto então? O que pode ser daqui para frente? Quais são as situações que podem ocorrer? Claro que a gente tem que pensar de forma positiva. O Brasil ele pode crescer de forma positiva até lá, financeiramente falando, sem quebra nenhuma na Previdência. Sim, pensando de forma positiva, sim. Vamos pensar assim. Então, eu espero que em 2050 essa projeção seja uma projeção de cargas positivas, não negativas para o nosso país. Continuemos então, gente. O histórico do crescimento populacional brasileiro. Medonho, se a gente parar para olhar. Então, é claro, já justificando, o primeiro censo populacional do país ele foi feito em 1872. Constatou que havia cerca de aproximadamente, vamos jogar os 10 milhões de brasileiros, né? Que número quebrado não é legal. Em 2014, a população brasileira havia passado para 202 milhões de pessoas. Houve um aumento de 20 vezes desde o primeiro recenseamento realizado no Brasil em 72. É muita coisa, gente. É um crescimento assim que você fica, nossa, da onde surgiu tanta gente? Brotou, o povo brotou do chão. Mas o que vai acontecer? Um elevado crescimento populacional brasileiro. Como nós falamos agora há pouco, o crescimento populacional resulta
do crescimento vegetativo da população e das migrações. Isso, claro, a entrada e saída de pessoas de um território. No caso do Brasil, até a década de 1930, o crescimento populacional ele foi muito influenciado pela imigração. A partir de então, ele passou a depender quase que totalmente do crescimento vegetativo. Então, o crescimento populacional relativamente baixo entre 1872 e 1940, ele deveu-se principalmente à elevação da taxa de mortalidade, é claro, principalmente infantil, devido às más condições. Desculpe, gente. Devido às más condições médico-hospitalares e sanitárias, a desnutrição e as doenças infecciosas e epidemias. Tanto que, se vocês conversarem, eu gosto muito de falar isso para vocês, mas se vocês conversarem com os avós, talvez bisavós de vocês, agora não porque eles são do grupo de risco, mas por telefone dá para conversar, o que acontece nesse período de tempo, nessa época, as pessoas, elas tinham muitos, quando eu falo muitos, é muitos filhos. Eram pessoas que tinham, falava 6, legal, 6, 12, 16 e assim por diante. Então, o que acontecia? A taxa de mortalidade ela era muito grande. Às vezes a pessoa ela tinha 12 filhos, mas dava um surto de sarampo, morriam 3. Meningite, morriam mais 3. E assim ia indo, fome, como a fome matou nesse período de tempo. Então, por fome também. Então, são várias situações que nós temos que analisar. Existia a taxa de natalidade era muito grande, porém ela não conseguia manter-se dentro daquele padrão. E muitas crianças acabavam morrendo. Continuando, gente, entre 1940 e 1980 houve uma redução lenta de natalidade, mas uma queda acentuada na taxa de mortalidade, porque a população passou a ter mais acesso à assistência médica e hospitalar, a vacinação, a medicina preventiva, o saneamento básico e a tecnologia que ajudou a prolongar a vida do homem. As consequências disso foi que, em apenas 40 anos, no período de 1940 a 1980, a população quase triplicou, como vocês podem ver na tabela de vocês. Então, detalhezinho básico, tá, gente? Vamos ver aqui os dados do último censo demográfico. Vamos ao conceito, para não ficar nada muito perdido. O último censo demográfico fornecido pelo IBGE foi em 2010, pasmem, foi em 2010. Claro que esses dados logo serão atualizados, Então, porque nós sabemos que esse estudo ele é realizado normalmente de 10 em 10 anos na maioria dos países, e o Brasil é um deles. Então, logo nós teremos esses dados atualizados. Por hora, infelizmente, quando for dados do IBGE, eu só falarei para vocês até 2010. Se eu passar de 2010, serão estimativas, beleza? Então, o que acontece? Esses dados fornecidos pelo IBGE, eles demonstram que as taxas de natalidade e de mortalidade no Brasil foram, respectivamente, de 12 mil e de 6... Vamos jogar aí, 6 mil. A queda no índice de fertilidade se deve a vários fatores. Quais? O aumento do custo de criação de filhos, o maior acesso a métodos anticoncepcionais e, é claro, o maior índice de mulheres que passaram a trabalhar fora de casa. E também, é claro, com o avanço da educação. As pessoas dedicam mais tempo ao estudo e também acabam mexendo com essas taxas de fertilidade. Então, as regiões do Brasil com maiores índices de fecundidade, índice de fecundidade também vale, são Norte e Nordeste. Entre 2000 e 2010, o crescimento populacional não ocorreu de maneira uniforme entre as regiões e os estados. As maiores taxas médias geométricas de crescimento anual ocorreram nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde a componente migratória e a maior fecundidade contribuíram para o crescimento diferencial. As regiões mais populosas foram Sudeste, com 42,1% da população brasileira, Nordeste, com 27,8%, e Sul, com 14,4%, Norte, 8,3%, e Centro-Oeste, 7,4%. Eles continuam aumentando.
tá? Isso vocês podem ficar tranquilos. E aumentando a representatividade no crescimento populacional. Já as demais regiões mantêm a tendência histórica de declínio em sua participação nacional. Então, gente, o que acontece aqui? Se a gente parar para olhar. Deixa eu dar o zoom que eu sou cegueta. Calma aí. Então, região, porcentagem da população do país. Sudeste, 42%. Eu vou arredondar, tá? Nordeste, 28%. Norte, 8%. Centro-Oeste, 7%. O que vai acontecer? As regiões mais populosas do Brasil em 2010 eram os estados mais populosos, né? Que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. Eles concentram juntos um conjunto de 58% da população total do país. E aí a pirâmide etária? Voltamos à pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico, né, como nós já sabemos, mas é bom ressaltar, que revela os dados sobre o número de habitantes de uma cidade ou região, né, um estado, um país, distribuídos por faixa etária por faixa etária e gênero. Então, ao estudar essas pirâmides etárias, é possível fazer constatações sobre as taxas de natalidade, expectativa da população, né? Então, quanto maior a base, maior é a taxa de natalidade e a participação dos jovens no conjunto da população. Por outro lado, né, quanto mais estreito o topo da pirâmide, menor a expectativa de vida e a participação de idosos no conjunto da população. A queda na taxa de fecundidade e mortalidade no Brasil nas últimas 5 décadas mudou a estrutura etária do país, né? Houve uma diminuição do percentual de jovens devido à redução das taxas de natalidade e o aumento do percentual de adultos e idosos. Claro, isso tudo devido ao aumento da expectativa de vida e à redução da mortalidade. O Brasil, ele pode ser considerado um país em transição demográfica justamente por estar passando de um país jovem para maduro. Entre 1950 e 1910, 1910 não, volta. Entre 1950 e 2010, agora sim, o percentual de jovens no Brasil, vamos jogar ali faixa de 0 a 14 anos, ele diminuiu de 42% para 25%. Nesse mesmo período, o de idosos acima de 60 anos, ele praticamente mais do que dobrou. Ele passou de 4% para 9,9%, praticamente 10%. Simultaneamente, a expectativa média de vida do brasileiro ela passou de 46 para um salto de 73 anos, né? 75 e assim vai indo. Então, ocorreu um envelhecimento da população brasileira. Aumentou a idade mediana, a linha divisória entre os 50% mais velhos e os 50% mais novos da população. Esse aumento da parcela de adultos e idosos ocorreu em todas as regiões do Brasil. Aí que a gente fala que, pô, mas mexeram na Previdência. Gente, e querendo ou não, a expectativa de vida aumentou. Aí não tem desculpa, tá? A região norte, vamos cuidar aqui para não deixar a aula de vocês muito chata. Do contínuo envelhecimento observado nas 2 últimas décadas, ela ainda apresenta características de uma população jovem, devido aos altos níveis de fecundidade no passado. Região sul e sudeste apresentam evolução semelhante da estrutura etária, mantendo-se como as 2 regiões mais envelhecidas do país. As duas tinham, em 2010, 8,1% da população formada por idosos com 65 anos. A região centro-oeste apresenta uma estrutura etária e uma evolução semelhante às do conjunto de população do Brasil. O percentual de crianças menores de 5 anos em 2010 chegou a 7,6%, né, um valor que era de 11% em 1991. Então, a população de idosos teve um crescimento passando de 3,3% em 91 para 5,8% em 2010. A proporção da população brasileira em 2 grupos de idade. Então, vocês têm 2 aí. Uma com 60 anos e uma com até 15 anos de idade. Segundo o nosso censo atualizado de 2010, que ódio desse censo, mas tudo bem. A família brasileira diminuiu, né? Na década de
70 ela era constituída em uma média de 4 a 5 pessoas, né, aproximadamente. Em 2010, esse número ele tinha caído para 3, 4 pessoas. Vamos jogar ali 3,3, então vamos jogar 3. Então, outro dado interessante sobre a estrutura da população brasileira é que há mais mulheres do que homens no país. Até a década de 1930, devido à imigração predominantemente masculina, havia mais homens do que mulheres no Brasil. Essa relação entre o número de mulheres e homens em uma população é, é chamada a razão, né, da diferenciação da população. Desde 1940, a população feminina ultrapassou a masculina, mas apenas com uma pequena diferença. Vocês vão ver a pequena diferença, espera aí. Só aí. Segundo o Censo Demográfico de 2010, há no Brasil uma relação de 96 homens para cada 100 mulheres, como resultado excedente, gente, 3.941.819 mulheres em relação ao número total de homens. É gente pra caramba. Então é uma diferença pequena, mas que quando a gente para separar ela em números, ela é assustadora. Então, a região norte é a única que apresenta o número superior, né, o número de homens superior ao número de mulheres. Isso em relação de 101,8 homens para cada 100 mulheres, né, praticamente 102. As migrações internas no Brasil. Quando nós falamos em movimentos migratórios, né, logo que vem na cabeça né, que vem na mente da gente, são as pessoas retornando aos seus países devido ao coronavírus, querendo ou não, né? Até porque isso que está no noticiário. Mas, né, nós temos que manter o nosso foco e estarmos atentos a um fenômeno que não é abordado cotidianamente na imprensa. Então, que é muito importante para entender a atual dinâmica dos movimentos populacionais no Brasil. Essa imagem me dá uma vontade de viajar, credo. As migrações internas basicamente diz respeito à migração de indivíduos que se deslocam do seu local de origem para outros estados ou regiões do país. Migrações internas no Brasil, anos 60 e 80. Então, no Brasil, a migração interna atingiu seu ápice entre 1960 e 1980, quando enormes contingentes se deslocaram do campo para as cidades, com destaque para o movimento de nordestinos rumo à região sudeste, sobretudo nos anos de 1960 e 1980. Nas últimas décadas, contudo, a migração interna tem diminuído bastante. O Nordeste ainda perde habitantes para outras regiões e o Sudeste é o que mais recebe esses migrantes, mas com uma intensidade cada vez menor. Os fatores que influenciam as mudanças nos fluxos migratórios. Então, os fatores são o desenvolvimento econômico em outras regiões, deixa eu cuidar aqui, né? Em outras regiões, a partir dos anos de 1960 começou a ocupação maciça das regiões centro-oeste e norte. A primeira teve como fator a atração e a inauguração de Brasília, e posteriormente o avanço do agronegócio. Já a região norte passou a atrair migrantes a partir da abertura das estradas como Belém-Brasília e da criação da Zona Franca de Manaus. A desconcentração industrial. Então, a partir dos anos de 1990, as políticas de inserção de impostos e doação de terrenos feitas por estados e municípios acabaram atraindo as empresas para diferentes regiões. Consequentemente, a ampliação da oferta de emprego nesses locais impulsionou o recebimento de imigrantes. O avanço da urbanização. Nas últimas décadas, a urbanização avançou pelo Brasil. É o que proporcionou a melhoria na infraestrutura de transportes, de telecomunicações e de energia elétrica, favorecendo a geração de empregos em locais até então menos desenvolvidos. Como a motivação para a migração é a busca por melhores condições de vida e trabalho, à medida em que ocorre uma distribuição mais equilibrada das ofertas de trabalho, a busca por outros lugares para morar tem. Os novos fluxos migratórios. Então, entre
1995 e 2000, mais de 3 milhões de pessoas trocaram a região onde nasceram por outra. Nos últimos anos, esse número baixou para 3 milhões, né? 3,9, 3,8 aproximadamente. Assim, a migração entre as regiões perde força frente aos fluxos como migração intrarregional. Ela ocorre entre municípios de um mesmo estado ou ainda entre estados de uma mesma região, sobretudo em direção às cidades de médio porte. Esse processo é impulsionado muitas vezes por indústrias que migram para as cidades menores. A migração entre os estados movimentou mais de 4 milhões de pessoas entre 2005 e 2010. Migração pendular, né? Nesse caso, trata-se de um arranjo populacional entre dois ou mais municípios, onde há uma grande interação demográfica. A migração pendular ocorre quando as pessoas estudam ou trabalham em um município diferente de onde moram, sendo obrigadas a se deslocar diariamente para cumprir as suas obrigações. Mas então se a pessoa mora em Paranaguá e trabalha em Morretes, né, ela faz migração pendular? Sim. Se ela mora em Pontal do Sul e trabalha em Paranaguá? Também acaba sendo uma migração pendular. Tá? Migração de retorno é o deslocamento de pessoas para a sua região de origem após ter migrado. É o que ocorreu na região Nordeste a partir do ano de 1980. Com a melhora da economia local na região metropolitana de São Paulo, 60% dos que deixaram a região entre 2000 e 2010 eram migrantes de retorno. A identidade brasileira. Então, gente, a identidade brasileira é um conceito que tenta unificar os critérios de identificação e pertencimento comuns entre os cidadãos brasileiros. Essa tarefa é bastante desafiadora e nós levamos em conta os elementos culturais, históricos e sociais que compõem a nação. Possuímos uma língua comum e um passado colonial, contudo, a história do país não se passou de maneira homogênea no aspecto da espacialidade e muito menos no ponto de vista do progresso e acesso aos seus direitos. Então, alguns aspectos do povo brasileiro, né, é questão da cultura, todavia uma extensão territorial que acaba e as diferentes origens da população, né, nós temos uma diversidade cultural muito grande, a religião também é muito diversificada, a constituição do povo brasileiro ela é multiétnica, porque nós temos que ter em vista a variedade de grupos que constituíram a nossa população, né? Além do nativo, indígena, o africano, o europeu, o colonizador, enfim, o japonês. Então tem uma multietnia. Então tem todos esses fatores que nós podemos deixar bem expostos. E daí eu separei algumas comunidades tradicionais que não podemos deixar passar em branco. Então, nessa sociedade tão complexa como a nossa, marcada pela heterogeneidade de povos e de suas culturas, desenvolveram-se comunidades cujos modos de vida são alternativos ao modelo padrão. São os denominados povos e comunidades tradicionais. Eles caracterizam-se por sua organização social, ocupação do território, uso de recursos naturais, práticas econômicas e culturais e caracterizam-se por sua organização social. Então, também são consideradas comunidades tradicionais as populações que utilizam os recursos naturais de forma sustentável e transmitem, principalmente pela tradição oral, os conhecimentos e as práticas desenvolvidas por seus próprios integrantes. E calcula-se que cerca de 4,5 milhões de pessoas incluem-se em algumas dessas diversas comunidades tradicionais do Brasil. Eu vou citar só algumas, né? Os caboclos, que... vem essas palavras que me travam. Caboclo, mameluco, cariboca ou curiboca é o mestiço de branco com índio. Também era a antiga designação do indígena brasileiro. Pode ser sinônimo do caipira. Deixa eu cuidar aqui. Os caiçaras,
Os caiçaras, opa, travou aqui. Entende-se por caiçaras as comunidades formadas pela mescla da contribuição étnico-cultural dos indígenas, colonizadores, portugueses e, em menor grau, dos escravos africanos. Então, os caiçaras eles apresentam uma forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante, né, da pequena pesca, do extrativismo vegetal, do artesanato. E essa cultura desenvolveu-se principalmente nas áreas costeiras, né, dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e o norte de Santa Catarina. Extrativistas ou seringueiros. Não, esse aqui ficou gigante. Então, no Brasil, a extração de produtos extrativistas ou nativos da biodiversidade é uma atividade constante na história, onde se destaca o papel dos extrativistas. A atividade vem atravessando os ciclos econômicos, encontrando épocas em que constituía como principal atividade regional, como o período em que prevaleceu a extração das denominadas drogas do sertão, borracha, madeira, castanha, mel, fumo, óleo de copaíba, metais preciosos, cacau, entre outros produtos. Cada região no Brasil possui itens característicos do extrativismo, em especial a extração da borracha. As reservas extrativistas de domínio mínimo é uma área utilizada por populações tradicionais, cuja sobrevivência baseia-se no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Os povos indígenas, né, todo indivíduo que se reconhece como parte de um grupo com essas características é reconhecido pelo grupo como tal, pode ser considerado índio. Os pescadores é uma população tradicional espalhada ao longo do litoral, pelos rios, lagos e tem um modo de vida baseado principalmente na pesca, ainda que exerça outras atividades econômicas complementares, como extrativismo vegetal, né, ou artesanato e a pequena agricultura, em geral de subsistência. Os quilombolas são denominados os descendentes dos escravos negros que sobreviveram em enclaves comunitários, muitas vezes antigas fazendas deixadas pelos antigos grandes proprietários, ou eles iam mata dentro e se escondiam, né? Os ribeirinhos são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência, cultivam pequenos roçados para o consumo próprio e também... Perdão, gente. E também cultivam pequenos roçados para o consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas de subsistência. Aqui fala mais um pouco dos ribeirinhos, né, as suas moradias, que são construídas utilizando a madeira como principal alternativa de construção. A grande maioria das casas são palafitas, não possuem energia elétrica, água encanada e saneamento básico, estão localizadas próximas às margens dos rios. Gente, atividades de vocês. Apostila, página 59, 60 e 61. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se vocês não entenderam, me perguntem, tá? Uma boa semana para vocês, gente. Um abração para todos e até a próxima aula.